Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouve, ó meu povo, porque eu sou o teu Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Como é importante nós iniciarmos bem o nosso dia, celebrando, escutando a palavra de Deus e comungando da Santa Eucaristia, nos fortalecendo para a nossa missão no mundo enquanto cristãos. A liturgia de hoje, queridos, nos coloca diante de vários atributos que pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Deus é o nosso libertador. Mais uma vez, o Senhor se manifesta em nossa vida, em nossa história, como grande libertador. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro do Êxodo, lá no começo da Sagrada Escritura, nos deparamos com um Deus que se incomoda com a opressão, um Deus que se incomoda com a escravidão do povo hebreu. Um Deus que escolhe um homem para que desta forma ele se manifeste com toda a sua força, com toda a sua glória, como Deus libertador. E Deus realiza a libertação do povo lá no Egito, escravizado, oprimido do povo sofredor. Esse povo caminhou pelo deserto, conquistou a terra prometida, mas por causa das suas infidelidades, mais uma vez, precisou de libertação. Esse povo foi exilado na Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, e por ali permaneceu por mais de 50 anos à espera da libertação. Deus, mais uma vez, libertou o seu povo, desta forma, através de Ciro, rei da Pérsia, e o povo pôde voltar novamente para casa. Finalmente chegamos no tempo de Jesus, o grande libertador, não é verdade? Aquele que veio nos libertar da morte, do pecado, da perdição eterna. Mas antes de subir à cruz, queridos irmãos e irmãs, Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus anuncia o reino de seu Pai. E o evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, esta pequena perícope que está lá em Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37, nos coloca justamente diante de um Cristo que passa fazendo o bem, olhando para o povo com um olhar misericordioso. Um Deus que tem alegria, que tem prazer em libertar da doença e, consequentemente, de toda a opressão. Antes de falarmos da libertação deste surdo-mudo que é levado até Jesus Cristo, é importante também nós compreendermos, queridos irmãos e irmãs, o que significava a doença no tempo de Jesus. Os judeus acreditavam que se alguém sofria uma grave doença, era porque estava sendo castigado por Deus. Vejam só, era esta a chamada doutrina da retribuição.
Se você está sofrendo, é porque pecou. Se não você, os seus pais, ou alguém da sua família, dos seus antepassados. Eles acreditavam nisso. Por isso, os doentes não apenas sofriam no corpo, na carne, a deformidade, os maus tratos da sua própria enfermidade, mas também eram excluídos da sociedade por causa desta condição, por causa do próprio pecado. Jesus, queridos irmãos e irmãs, passava por aquela região. Enquanto isso, levaram a ele então um homem surdo e mudo. Jesus, naquele momento, se afasta da multidão com um homem, chama ele num lugarzinho afastado, e olhando para o céu, suspirou e disse esta palavra em aramaico, éfata, que quer dizer, abre-te. Tocou com o dedo nos ouvidos daquele homem, e com saliva tocou também a sua boca, a sua língua. Imediatamente, amados irmãos e irmãs, o Senhor o libertou da sua enfermidade. O Senhor o libertou da sua opressão, do seu sofrimento, da sua dor, da sua cruz. E é este, queridos irmãos e irmãs, o Cristo que caminha hoje no meio de nós, um Cristo que também quer a nossa libertação, um Cristo que quer abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa boca, para que possamos, ouvindo a sua palavra, dar testemunho do seu nome, testemunho do nosso batismo, testemunho de que Jesus é o nosso Deus, de que Jesus é o nosso Senhor. Deixemos, queridos irmãos e irmãs, este Cristo tocar-nos hoje com o seu toque de cura, com o seu toque de libertação. Deixemos que Jesus Cristo se manifeste em nossa vida, amados, mais uma vez como nosso grande libertador, para que possamos cada vez mais ouvir as coisas de Deus, professar esta fé, a fé que a igreja nos ensina, e dar testemunho de que Ele fez grandes maravilhas em nossa vida. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, a nossa boca e o nosso coração, para que esta palavra nos transforme e que sejamos cada vez mais discípulos de Jesus Cristo. Coloquemos aos pés do Senhor hoje também as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos causa dor, tristeza, angústia, na esperança de que Jesus, libertador, realize mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, esta grande obra dentro da nossa vida. Colaboremos com Ele, colaboremos com o Senhor, para que dessa forma possamos dar testemunhos de cura, testemunhos de libertação. Desde o Antigo Testamento, Deus tem se mostrado o libertador. E quando nós falamos do exílio da Babilônia, não é? Nós falamos justamente do pecado do povo. Nós falamos daquilo que levou o povo para o exílio. A adoração de falsos deuses, não? E tantas outras situações. Na primeira leitura que nós ouvimos aqui hoje também do livro dos Reis, somos colocados diante da divisão do reino de Israel. 12 tribos, 10 ficaram no reino do norte, na parte de cima, e apenas 2 no reino do sul, aonde ficou centralizada a religião de Israel. E mesmo assim, mesmo dividido, o povo de Deus experimentou então o cativeiro, experimentou então a opressão, a prisão, a saudade de casa, por isso cantavam junto aos rios da Babilônia. O povo de Israel sentava e chorava com saudades da sua casa. E o nosso Deus é um Deus que olha com misericórdia, é um Deus que não quer punir, é um Deus misericordioso. É um Deus que quer a nossa alegria, a nossa felicidade. É um Deus que olha para nós, para a nossa vida, com compaixão, queridos irmãos e irmãs.
E aquele surdo-mudo, quando experimenta a cura, quando experimenta a graça de Deus na sua vida, ele começa a falar imediatamente. E Jesus disse no finalzinho aqui do Evangelho, não, olha, não conteis isso ainda a ninguém, não é? Guardem no coração. Mas quanto mais Jesus recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. É este o Messias que nós esperamos? Parece que sim, não é? Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. É Jesus, é o Messias, é o esperado por Deus. Nós que estamos no ano do evangelista São Marcos, não é? O ano B. Nós meditamos o Evangelho e meditamos a pergunta e a resposta que o próprio evangelista nos faz. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que passa fazendo o bem. Jesus Cristo é aquele que olha com compaixão, que olha para o seu povo com misericórdia. Jesus Cristo é aquele que nos liberta de todas as nossas prisões, de tudo aquilo que nos afasta da dignidade. E a cura, queridos irmãos e irmãs, não é apenas uma libertação da dor, daquilo que afeta o corpo, daquilo que faz a carne sofrer, mas no contexto do Evangelho, a cura traz de novo um sentido social à vida daquele homem. Ele volta a participar da sua sociedade, não mais como um excluído, não sendo olhado mais com preconceito, não é? Mas como filho de Deus, na sua dignidade. E é este o Cristo que passa no meio de nós nesta manhã, nos curando, nos libertando, abrindo os nossos ouvidos e a nossa boca, para que saiamos cada vez mais de cada Eucaristia, fortalecidos nesta missão de sermos os seus filhos, as suas filhas, verdadeiros discípulos do seu amor e da sua misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.